Boa noite. Boa noite. Temer volta a ser operado em São Paulo por causa de problemas urinários. Em outubro, o presidente fez cirurgia na próstata e em novembro, nas coronárias. Romero Jucá afirma que a reforma da Previdência fica para fevereiro. O líder do governo no Senado anuncia adiamento após longo impasse político. Lula reafirma que é inocente e que pretende voltar à presidência. O recurso contra a condenação que pode impedir a candidatura vai ser julgado em janeiro. Polícia realiza busca e apreensão em gabinetes de deputados federais. Um dos suspeitos de corrupção é a mulher do governador do Tocantins. A represa Billings, no ABC Paulista, continua poluída pelo esgoto das casas da região. Mais de 1,5 milhão de pessoas recebem a água do reservatório. E você vai conhecer a história de Osasco, que já foi um bairro de São Paulo. Um morador reuniu 160 mil fotografias e documentos sobre a cidade. O Jornal da Gazeta está no ar. Há anos, famílias que moram perto da represa Billings, em São Bernardo, sofrem com esgoto a céu aberto. Em janeiro foram inauguradas novas redes de saneamento na região, mas a situação continua precária. Esse terreno visivelmente abandonado é um retrato do que acontece no bairro Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Nele, o acúmulo de entulho, mato alto e até lixo doméstico. No muro de um dos imóveis, os sinais da erosão provocada por chuva e principalmente pelo esgoto, que corre livre a céu aberto. Na oficina do Elias, o teto está repleto de infiltrações. Ele mora na casa bem em cima do comércio e boa parte da laje e também das paredes estão comprometidas. Tudo por causa do terreno, que, segundo ele, é da prefeitura. A prefeitura do Riacho Grande ficou a tomar providência, há 17 anos estão pedindo para fazer a biela, já está falando que já está pronto aí. Mas eles vêm aí, mexe, não faz nada. A enxurrada vem com fósforo tudo lá de cima e entra por dentro da laje, já está tudo oco, o quarto, o banheiro, e entra para dentro da oficina, a sujeira todinha. Sem canalização, o esgoto escorre e vai parar na calçada. O Ed Carlos mora no bairro há mais de 30 anos e conhece bem os problemas. Acaba me incomodando, porque eu vou pôr o carro para dentro, trago a sujeira que está toda na calçada. Aí todo dia eu tenho que lavar aqui, entendeu? E fica um mau cheiro, né? Acaba afetando a mim, meus clientes, né? Em janeiro deste ano, o governador Geraldo Alckmin inaugurou o sistema de esgotamento sanitário do Riacho Grande. Com 26 milhões e meio de reais, o objetivo era beneficiar os mais de 11 mil moradores aqui da região, com 40 quilômetros de novas redes de coleta de esgoto. Porque o que sai das casas dos moradores vai parar em algum lugar, como aqui, por exemplo. Ali é uma saída de esgoto e tudo vai parar lá na represa Billings. A Billings é uma das maiores e mais importantes represas da região metropolitana de São Paulo. Com cerca de 100 quilômetros quadrados de extensão, ela faz limite com 5 cidades paulistas, além da capital. Mais de 1,5 milhão de pessoas são abastecidas pela água ali tratada. Além disso, o local é ponto de lazer, principalmente nos dias de sol. O problema é esgoto caindo direto na água. Que esgoto que chega aqui? De todo Riacho Grande, Vila Pelé, Parque Rio Grande, Bairro dos Fincos, Lago Azul, Jardim Icaraí, Tupã, ou seja, o bairro inteiro. Mesmo assim, muitos moradores pescam nas margens. Os pés da Joana ficam na água, sem nenhuma proteção. E o peixe que ela consegue fisgar é para alimentar a família. Não ligo não, só se tivesse contaminado, não tem, nós sempre comemos, nunca tivemos nada. A Prefeitura de São Bernardo do Campo afirma que o projeto para a construção de uma escadaria no terreno mostrado no começo da reportagem está em análise técnica. Segundo a Sabesp, as obras do programa Pro Billings, que visa despoluir a represa, estão em fase de licitação e têm início previsto para 2018.
Ainda de acordo com a empresa, o investimento é de 123 milhões de dólares e abrange obras para coleta, afastamento e tratamento de esgoto e conta com dinheiro da Sabesp, do BNDES e da Agência de Cooperação Internacional Japonesa. O PSDB fechou posição em apoio à reforma da Previdência hoje de manhã. Em mais um movimento de busca de apoio, o presidente Temer recebeu prefeitos de todo o país em evento em Brasília. No final da tarde, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, anunciou que a reforma da Previdência ficou para fevereiro. O Palácio do Planalto não informou quantos prefeitos participaram da reunião. Durante o pronunciamento, Temer voltou a destacar a necessidade de aprovar a reforma que, segundo o governo, deve equilibrar as contas públicas. O presidente pediu para que os prefeitos endossem o coro pela reforma e convençam deputados e senadores de seus partidos a votarem a favor do projeto e alertou sobre um possível impacto negativo na economia se a proposta não for aprovada. Porque nós estamos fazendo uma reforma agora que evita um desastre ali na frente. Qual é o desastre? Desastre já revelado modernamente na Grécia e Portugal. Se não fizermos a reforma da Previdência agora, daqui a 2, 3 anos, não tenham ilusão alguma. Vai ter que fazê-la de uma maneira muito mais radicalizada. Também durante a manhã de hoje, o PSDB finalmente decidiu fechar questão e vai apoiar a reforma. O assunto, que se arrastava há meses, gerou um racha no partido e na já conturbada base de apoio do governo federal. A decisão veio durante a primeira reunião da executiva sob o comando do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, novo presidente do PSDB. O partido também informou que, nesse momento, não pretende punir eventuais políticos que votarem contra a reforma. Perguntado sobre a punição aos tucanos desertores, Geraldo Alckmin disse que o momento é de convencimento, que o PSDB vai trabalhar para ter o maior número possível de votos. Na Câmara, a primeira etapa da votação, o partido possui 46 das 513 cadeiras. Não chega a 10% do total, mas são votos preciosos que podem fazer a diferença na aprovação final. No fim da tarde de hoje, a assessoria de imprensa do líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, afirmou que a votação vai ficar para fevereiro do ano que vem. Segundo Jucá, a decisão foi tomada após acordo entre os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, da Câmara, Rodrigo Maia, e do próprio governo federal. Nos últimos dias, líderes da base aliada já tinham sinalizado que, por falta de apoio, a votação do texto poderia ficar para o ano que vem. Para que a reforma avance, são necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em 2 turnos na Câmara. Depois, serão outras 2 rodadas de votação no Senado. A agenda do presidente Michel Temer hoje à tarde foi suspensa para que ele viesse para São Paulo, onde ele está no Hospital Sírio-Libanês. Quem está lá na frente do hospital é o repórter Luciano Penteado. Olá, Luciano, boa noite. Gamberini, boa noite. O presidente Michel Temer chegou em São Paulo por volta das 2 horas da tarde e veio de helicóptero diretamente aqui para o Sírio-Libanês. De acordo com o último boletim médico divulgado agora há pouquinho, Temer está com estreitamento no canal da uretra e também com dificuldades para urinar. Segundo este boletim médico, ele foi submetido a uma pequena cirurgia que, segundo os médicos, ocorreu sem intercorrências. Temer já está no quarto descansando e, segundo os médicos, esse tempo de recuperação deve ser de até 48 horas. Bem, por este motivo, a presença de Temer ainda é dúvida na cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, cerimônia que está marcada para amanhã em Brasília. Bem, em outubro, Temer já havia se submetido a um outro procedimento na próstata para tratar de uma hiperplasia benigna. E no mês passado, em novembro, ele se submeteu a um procedimento no coração. Ele realizou uma angioplastia em 3 artérias do coração aqui mesmo no Sírio-Libanês. Bem, a expectativa agora é pela divulgação do próximo boletim médico sobre o estado de saúde dele em relação a esta internação, o boletim que deve ser divulgado amanhã cedo. Voltamos aos estúdios.
Muito obrigada, Luciano. A Polícia Federal lança nova fase da Operação Ápia, que tem como alvo os deputados federais Carlos Gaguin, do Podemos, e Dulce Miranda, mulher do governador de Tocantins, Marcelo Miranda, os dois do PMDB. Logo cedo, os mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos nos gabinetes dos 2 deputados federais na Câmara. Os agentes vasculharam ainda os apartamentos funcionais dos políticos e as residências de ambos no Tocantins. Eles são suspeitos de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A ação foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, já que os congressistas têm foro privilegiado. Os investigados foram citados no acordo de delação premiada ao empresário Rossini Aires Guimarães, dono da construtora Rio Tocantins. Segundo a Polícia Federal, empresas, entre elas a do delator, eram contratadas sem licitação mediante ao pagamento de propina a políticos e não prestavam serviço acordado. Esta é a 6ª fase da Operação Ápia, que investiga um esquema de corrupção que teria desviado recursos públicos direcionados a obras de terraplanagem e pavimentação de asfalto no Tocantins. Os contratos sob suspeita ultrapassaram 850 milhões de reais. O nome da operação se refere à Via Ápia, uma das principais estradas da antiga Roma. Entre os investigados estão ainda os ex-governadores Sandoval Cardoso, do Solidariedade, e Siqueira Campos, que recentemente se filiou ao Democratas. Em nota, o deputado Carlos Gaguin, do Podemos, disse que repudia qualquer manifestação caluniosa e sem provas contra ele por meio de acordos de delação premiada. A assessoria de Dulce Miranda, do PMDB, afirmou que, por enquanto, a deputada não vai se manifestar. Para tentar aprovar o relatório final da CPI da JBS Friboi, o deputado federal Carlos Marum, do PMDB, recuou e desistiu do pedido de indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Mesmo assim, o texto não foi votado hoje. Depois de votado, ele vai para a análise da Procuradoria-Geral da República, que pode ou não acatar as sugestões. O pedido de indiciamento de Janot foi criticado por vários membros da comissão. Marum decidiu mudar o texto e pedir apenas uma investigação dele para o Ministério Público Federal. O relator admitiu que o fato de se tornar amanhã ministro responsável pela articulação política do governo Temer foi levado em conta na hora de alterar o relatório. Marum também tirou do texto uma proposta de projeto de lei que regulamentava as delações premiadas e diminuía o poder do Ministério Público. A maioria do Supremo admite a possibilidade da Polícia Federal negociar acordos de delação premiada. 6 dos 11 ministros votaram para permitir que a polícia feche as delações. Porém, eles divergiram sobre como deveriam ser esses acordos e propuseram limites diferentes. Entre as possibilidades discutidas estão a validação pelo Ministério Público e a proibição de a polícia acertar reduções penais. O julgamento foi interrompido e vai ser retomado amanhã. Um morador de Osasco luta para recuperar a história do município que até a década de 60 era um bairro de São Paulo. Na busca por fotografias e documentos, formou um acervo de mais de 160 mil imagens. As primeiras famílias que habitaram a região eram italianas. Foram elas que começaram a instalar pequenas fábricas e a atrair pessoas de várias nacionalidades para trabalhar. E foi assim que a família armênia de Agop Koukidian Neto chegou a Osasco. Na busca pelas próprias raízes, ele teve a ideia de publicar fotos antigas no seu site, o Agop Garage. E sem querer começou a ser procurado por outras famílias da cidade. Eu não tinha muito material fotográfico. Aí eu também fui solicitando para alguns amigos, se vocês tiverem fotos antigas, mandem para mim que eu vou pondo no site para divulgar. E as pessoas gostaram da ideia, começaram a mandar fotos e tal, e surgiu mais ou menos assim. Neste trabalho de pesquisador amador, Agop fez várias descobertas interessantes sobre o município, que até 1962 era um bairro de São Paulo. Por exemplo, às vezes eu pergunto para pessoas assim, onde será que está instalado um dos maiores estaleiros de barcos de luxo, por exemplo, aqui em São Paulo? Está em Osasco. Aqui é criada a primeira fábrica de papel e papelão da América do Sul. Foi feita aqui em Osasco também. Veja, nós temos muitas histórias interessantes. Foi em Osasco que no dia 7 de janeiro de 1910 aconteceu o primeiro voo da América Latina.
O feito foi destaque nos jornais. O aeroplano São Paulo I foi construído pelo engenheiro Dmitry Senso de Lavaux. A casa da família ainda existe e hoje abriga um museu. Há cerca de 2 anos, o trabalho de Agolpe ganhou um banco de dados importante. Ele conseguiu livre acesso a fotos, jornais e outros documentos históricos da Secretaria Municipal de Cultura de Osasco. Quase todos os dias, ele vem para cá digitalizar parte desse acervo. Um trabalho voluntário que já colocou no ar 16 mil imagens. Na rotina de pesquisas, encontrou documentos pessoais de Dmitry, o engenheiro aviador, fotografias da época da emancipação da cidade. O trabalho cresceu tanto que agora Agolpe quer ajuda. Enquanto era despretensioso esse trabalho, eu não tinha preocupação, eu dormia gostoso, não tinha preocupação com nada e tal. Agora o meu site atingiu 100 mil acessos. E eu estou vendo a seriedade e a dimensão que está tomando isso, e isso me preocupa um pouco por eu não ser tão especializado nessa área, né? Um dia depois de marcada a data do julgamento do processo contra Lula, na segunda instância, em Porto Alegre, o petista disse em Brasília que só vai ser candidato à presidência da República de novo se for inocentado pela Justiça. Lula participou hoje, em Brasília, de uma reunião de parlamentares do Partido dos Trabalhadores, o PT. No discurso, o petista disse que não quer ser um candidato que se esconde, com medo de ser preso. Eu não quero que vocês tenham um candidato a presidente que esteja escondido na sua candidatura, porque ele é culpado, ele não quer ser preso para ser candidato. Eu não quero. Eu quero ser inocentado para poder ser candidato na República. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, no processo em que é acusado de receber um apartamento triplex em Guarujá como propina disfarçada ao PT da empreiteira OAS. A defesa do ex-presidente recorreu da sentença de Moro na segunda instância. E o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre marcou para o dia 24 de janeiro o início do julgamento do petista. Caso seja condenado pelos 3 desembargadores do TRF da 4ª Região, Lula pode ficar inelegível, conforme a lei da ficha limpa. A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, já manifestou a intenção de recorrer quantas vezes forem necessárias para garantir que o nome de Lula apareça nas urnas da eleição do ano que vem. Mas nos bastidores, o PT tenta encontrar um plano B para concorrer ao cargo de presidente caso Lula seja impedido pela Justiça. Nomes como o do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, e do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, são os preferidos de Lula. O juiz Sérgio Moro ouviu na manhã de hoje o criador do sistema de comunicação segura utilizado pelo setor de propinas da Odebrecht, Paulo Sérgio da Rocha Soares. Delator da construtora, ele foi ouvido por videoconferência como testemunha em um processo chamado incidente de falsidade, aberto pela defesa do ex-presidente Lula para contestar documentos apresentados pelo empresário e delator Marcelo Odebrecht. A defesa alega que há suspeita quanto à autenticidade dos documentos e de seu conteúdo relativos ao setor de operações estruturadas que passavam pelo sistema Drowsys. Soares afirmou que manuseou o material do sistema depois da deflagração da Operação Lava Jato em março de 2016. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a declaração de Lula. Reunido com as bancadas do PT na Câmara e no Senado, Lula declarou: se esse país não voltar à normalidade, as instituições não voltarem a funcionar, esse país não tem jeito. Vai ser difícil recuperar esse país. Lula disse isso sob o impacto da notícia de que o julgamento que pode torná-lo inelegível foi marcado para 24 de janeiro. Cabe perguntar, o que é normal para Lula? Desde que a Lava Jato começou em 2014, o impensável aconteceu no Brasil. Numa faxina suprapartidária, a investigação expôs de forma inédita o assalto da oligarquia político-empresarial ao Estado. Mas para Lula, o crime não foi o PT ter patrocinado o roubo. O crime, disse ele, foi a pactuação diabólica entre a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a imprensa, que se juntaram para desmoralizar a classe política. Como que antevendo a confirmação em segunda instância da sentença que o condenou a 9 anos e meio de cadeia, Lula reiterou o lero-lero da perseguição política. Afirmou que a Polícia Federal, a Procuradoria e a Justiça cometem a desonestidade de perseguir um inocente.
deixou claro que levará sua candidatura presidencial às últimas consequências, seja qual for o veredito. Ou seja, o normal para Lula é uma democracia na qual todos têm o direito inalienável de concordar com o que ele afirma, mesmo que todas as evidências indiquem o contrário. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Pablo Ortelhado, professor de Gestão de Políticas Públicas da USP, sobre as notícias falsas na internet. O irmão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, afirmou ter recebido R$240 mil sem prestar serviço. Em depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas, o publicitário Maurício Cabral disse que recebeu o dinheiro de Carlos Miranda, que assumiu ser o gerente de propina do ex-governador. Ele negou conhecer qual era a origem do dinheiro e a participação no esquema. Maurício e outras 5 pessoas, incluindo o ex-governador, são acusadas pelo Ministério Público Federal de lavar cerca de R$1.700.000 de propina por meio de contratos fictícios com a empreiteira FW Engenharia. Hoje o dia começou um pouco nublado aqui em São Paulo, mas o sol reapareceu e a temperatura subiu bastante. A máxima ficou em torno dos 28 graus e tudo indica que deve esquentar mais nos próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Por quase todo o Brasil, o predomínio é de tempo abafado nesta quinta-feira, com chuvas pontuais. O sistema de baixa pressão ainda forma muitas nuvens carregadas sobre o norte do Espírito Santo, Minas Gerais e o sul da Bahia. Há risco de chuva forte nessas áreas. No sul, uma nova frente fria chega ao litoral gaúcho e provoca chuvas pontuais no estado. O tempo sol segue firme nessas áreas mais claras, que pegam boa parte do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Paraná e parte do nordeste do Brasil. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, calorão em torno dos 35 graus, com chuvas a partir da tarde, assim como em Poiagá, mas por lá a máxima fica em torno dos 28. Na capital fluminense, o tempo volta a abrir e chega a fazer até 32 graus por lá. E em Aracaju teremos mínima de 24 e máxima na casa dos 31 graus, com sol e tempo firme. Aqui em São Paulo, as temperaturas sobem ainda mais em todo o estado, inclusive aqui na capital. No centro-norte e no oeste paulista, pode chover de forma localizada por causa do tempo abafado. Já na faixa leste, como ainda faz friozinho durante a madrugada, o dia pode amanhecer com névoa, mas ela logo se dissipa e abre aquele solzão. Chega a fazer até 34 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 36 em Votuporanga, bastante quente por lá. Em São José do Rio Preto, a máxima vai aos 34 graus também. E na região de Campinas, as temperaturas ficam entre 20 e 32 graus. Para a capital, vai esquentar mais e olha, o calor se mantém no final de semana, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 15 e máxima amanhã à tarde já de 30 graus. Aí na sexta-feira, a máxima vai aos 32 e no sábado fica em torno dos 30 graus, já com possibilidade de uma pancada ou outra de chuva por causa do tempo abafado. Dados do Observatório das Migrações Internacionais mostram que caiu o número de imigrantes que entraram no Brasil nos últimos 2 anos. Segundo a organização, mais de 94 mil estrangeiros entraram no Brasil em 2016, 23% menos que no auge das imigrações, em 2014, quando o número de entradas foi de 122 mil pessoas. Haitianos são a maioria. Em 2016, eles somaram quase 81 mil. Em segundo lugar estão os bolivianos, quase 61 mil. A maioria é de homens e o principal destino deles são as regiões sul e sudeste. O mercado de trabalho também diminuiu para os imigrantes. O percentual de pessoas empregadas caiu 12,8% em relação a 2015, um total de 112.600 vagas formais ocupadas. O Ministério da Justiça calcula que atualmente 1.600.000 estrangeiros vivam no Brasil, 690 mil deles de forma permanente. São Paulo tem apenas 200 imigrantes do Vietnã. Mesmo assim, os restaurantes vietnamitas fazem cada vez mais sucesso na cidade. Bambus na parede, um leque com uma paisagem de uma típica plantação de arroz. Até aí, algo muito familiar entre os inúmeros restaurantes orientais em São Paulo. Mas você já viu uma Cesse Trulot por aí?
Essa bicicletinha para 2 pessoas, bem comum no Vietnã. Mais alguns passos e você vai dar de cara com uma fotografia de um bote à deriva e com a Yun, dona do estabelecimento, na imagem. Ela e mais 25 vietnamitas foram resgatados em alto mar pelo navio brasileiro José Bonifácio, quando fugiam do país por causa da guerra. Foi 3 dias no mar, sem comer e sem beber. Nós estávamos com muito medo, que pensava que todo mundo vai morrer. Aí salvou nós. Em 2013, 3 décadas após a vinda para o Brasil, Yun e sua família abriram um restaurante vietnamita na zona sul de São Paulo. O estabelecimento foi mais que fonte de renda para a família. Serviu de motivação para o atual chefe da casa, o próprio filho da Yun. Meu pai tem amigos que têm restaurante fora do país também, né? A gente foi aprendendo um pouco mais de cada coisa, vendo quais pratos seriam melhores para se encaixar um paladar mais ocidental. Entre os principais pratos elaborados por Norman está o chai ó, que é um rolinho primavera, só que diferente do chinês, que é frito. Esse é assado. E o que chama atenção aqui no cardápio vietnamita é o famoso café típico do país. Ele é coado gota a gota para aproveitar o máximo do sabor. E aqui nada de leite normal não, é leite condensado. Depois, ele ainda é misturado e servido assim, bem gelado. O preço, menos de R$10. Já uma refeição completa aqui vai de R$40 a R$70. E temos várias opções, como o phan bò, que conta com macarrão de arroz, carne bovina e suína e um caldo que é feito com mais de 10 horas de antecedência para reforçar o sabor. Os clientes aprovam. O que me chama mais atenção é o sabor, a qualidade e o prato é muito bonito também. A atmosfera oriental trouxe inspiração, inclusive para alguém do outro lado do mundo. Dani teve a ideia de montar o restaurante depois de uma viagem com o marido para o Vietnã. É uma comida sofisticada, super saborosa e que seria uma novidade. Então voltei do Vietnã já com isso na cabeça. E olha quem está aí, o Chopinho, que no Vietnã é chamado de Bia Hoi. Aqui, ele serviu de carro-chefe na oferta de bebidas e petiscos que vão de R$7 a R$36. Boas pedidas para quem está esperando o fim de ano numa boa. Depois de o líder do governo no Senado, Romero Jucá, anunciar que a votação da reforma na Previdência vai ficar para fevereiro de 2018, o Palácio do Planalto divulgou uma nota desmentindo o senador. Segundo o texto, o presidente Michel Temer ainda vai definir com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, a data da votação. As vendas do comércio varejista caíram 0,9% em outubro, comparadas com setembro. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, esse foi o maior recuo para o mês desde 2008. Já em relação a outubro de 2016, o comércio teve alta de 2,5%, a 7ª taxa positiva consecutiva nesta base de comparação. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Outubro virou o mês das bruxas também no Brasil. Tem Halloween. A bruxa também esteve solta no comércio. As vendas caíram muito de setembro para outubro, como a gente acabou de ver. Para piorar, o IBGE, que faz essa pesquisa, disse que os resultados de julho, agosto e setembro, na verdade, foram um pouquinho piores do que se sabia depois da revisão da pesquisa. O que houve? Como o próprio IBGE e muita gente anda dizendo, as pessoas resolveram poupar para gastar no Black Friday de novembro. Mas o suposto sucesso da Black Friday explica o fracasso do mês do Halloween? Pode ser. Os economistas do Banco Itaú acreditam que o comércio cresceu mais de 2% em novembro, mais do que compensando a queda de outubro. Mas só vamos saber disso com certeza no ano que vem, quando sair a nova pesquisa do IBGE. Nós temos alguma outra pista de que outubro pode ser apenas um acidente, que a recuperação econômica, mesmo miudinha, não parou? Como em tantas vezes na economia, dá para ver sim o copo meio vazio e meio cheio. Em relação ao total do ano passado, as vendas do varejo deste ano estão crescendo, 1,4%. Se a gente inclui nessa conta vendas de carros e material de construção, o crescimento vai para mais de 3%. Não compensa as perdas do ano passado, mas vamos saindo do buraco. Agora, as vendas dos supermercados e hipermercados não cresceram nada de setembro para outubro. O pessoal também estava se guardando para comprar tender e peru na Black Friday.
O fato é que, nos últimos 12 meses, as vendas nos supermercados apenas pararam de cair. A recuperação econômica é lerdíssima e o consumidor ainda está com medo do futuro. Quem tem algum dinheiro ainda está com medo. No entanto, a roda da economia voltou sim a girar. É difícil de acreditar que algum fator novo grande tenha começado a fazer as coisas andarem para trás. O total de salários tem aumentado, embora o salário médio seja ruim. Algumas empresas até começaram a investir um bocadinho. As taxas de juros caíram. Em teoria, são motivos para a economia continuar a se arrastar do buracão. Mas este apagão das vendas de outubro deu, sim, um susto. Boa noite. O juiz federal Marcelo Bretas condenou o lobista Adir Assad e também o irmão dele, Samir Assad, a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro e por pertencerem à organização criminosa na Operação Irmandade. Os dois foram acusados pelo Ministério Público Federal de serem donos de empresas de fachada, que geraram caixa 2 para a empreiteira Andrade Gutierrez pagar propina na eletronuclear. Marcelo Bretas também condenou o operador financeiro Marcelo Abuda a 11 anos pelos mesmos crimes dos irmãos Assad. Adir está preso em Curitiba na Operação Lava Jato e já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em Parapuã, no interior de São Paulo, um acidente com ônibus e um caminhão deixou 5 mortos e 27 feridos, 3 deles em estado grave. O ônibus de sacoleiros voltava do Paraguai com destino a Araçatuba. Por volta das 9 horas da noite de ontem, bateu em um caminhão carregado com laranjas na rodovia Assis Chateaubriand, região de Parapuã, no oeste do estado, a 558 quilômetros de São Paulo. Com o impacto, o caminhão e o ônibus caíram em uma ribanceira. A pista no local era simples. A polícia investiga o que causou o acidente. A Prefeitura de São Paulo comprou um prédio ocupado há mais de 10 anos por integrantes de movimentos sociais. O imóvel, no centro da cidade, vai ser transformado em moradia popular. O edifício da Rua Mauá, número 340, foi comprado por R$20.100.000. O local foi invadido em 2007 e atualmente abriga 237 famílias. A ocupação é liderada por 3 movimentos sociais. Ainda é necessário que um juiz homologue o acordo entre a Prefeitura e os donos do prédio. Segundo a Prefeitura, não há garantia de que os moradores que estão no edifício serão beneficiados com os apartamentos. As famílias que forem selecionadas pela Prefeitura vão ter que pagar pela posse do imóvel uma quantia de até 20% do total da renda. O prazo para o pagamento vai depender da forma de financiamento do edifício, o que ainda não foi definido. O estado de São Paulo registrou a morte de 501 macacos entre julho de 2016 e novembro deste ano, em razão da febre amarela. O estado de São Paulo registrou a morte de 501 macacos em razão de febre amarela silvestre, segundo o balanço da Secretaria da Saúde. Esse é o número de casos confirmados entre 2.147 animais que morreram após ficarem doentes. A maior parte dos casos aconteceu na região de Campinas, com 74% do total. Não há casos de febre amarela urbana no Brasil desde 1942. As notícias e perfis falsos da internet que podem afetar eleições. A entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Nosso convidado é o professor doutor de Gestão Política Pública da USP, Pablo Hortelado, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação. Eu agradeço muito sua presença aqui, porque é grande a apreensão com a expansão, a ampliação do volume dessas notícias falsas, as chamadas fake news, e também os perfis falsos, os robôs nas redes sociais, nas interlocuções, de repente as pessoas não sabem quem está falando com quem, e os prejuízos que podem vir daí, principalmente o uso disso tudo na campanha eleitoral na internet, coisa que não é prerrogativa do Brasil. A gente já sabe que fora aconteceu a eleição do Trump, a eleição do Macron e outros países. Quero começar exatamente, esse é um fenômeno controlável? Muito pouco, respondendo brevemente, muito pouco controlável, não é?
tem um pedaço desse fenômeno que não é novo, né? Então nós temos tido boatos, jornalismo de combate, desinformação, são coisas antigas, mas a gente tem uma particularidade nesse fenômeno, que é a coincidência da tecnologia da informação com a polarização da sociedade. É a coincidência dessas duas coisas que faz esse fenômeno das notícias falsas uma coisa nova, uma coisa própria do nosso tempo. Por quê? Como nós temos uma população muito polarizada, ela está muito apaixonada nesses dois campos políticos que se opõem no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos outros países. Né? Poder. E quando as pessoas estão muito apaixonadas, elas entram numa espécie de modo de batalha, digamos assim, uma disposição mais beligerante. E então você termina gerando aí um ecossistema de produção de informação de batalha, porque quando você produz essa informação de batalha, ela é premiada com compartilhamento nas redes sociais como um ato de batalha das pessoas que estão polarizadas na sociedade civil. Então, o que acontece é que o resultado disso, quando você abre aí a sua rede social, seu Facebook, seu Twitter, ela está inundada de informação de baixa qualidade, não é? Que é fruto desse ataque dos dois campos políticos que estão lutando um contra o outro. Bom, é interessante. Antes de prosseguirmos, eu quero fazer um registro. Qual é a pronúncia correta do seu nome, do seu sobrenome? Se você quiser agradar minha avó, Ortelhado. Então, vamos agradar a avó. Tá certo? Ortelhado. Eu peço desculpas por não ter falado certo. Muito bem. Mas, professor Pablo, prosseguindo, seria interessante explicar para o nosso telespectador, né, quem são o que são exatamente os falsos perfis, o que é a fake news, a notícia falsa, é uma fraude, é uma informação errada. Uma aulinha sobre isso, para que todo mundo entenda bem sobre o que nós estamos falando. Perfis falsos e notícias falsas têm nome parecido, mas são coisas diferentes. Então, começando com as notícias falsas. Notícias falsas, como eu estava dizendo, ele é fruto dessa combinação, redes sociais mais polarização da sociedade. Ele não é exatamente... Tem um pedaço dele que normalmente a gente presta muita atenção, que são os sites maliciosos. São sites que são deliberadamente desenhados para enganar as pessoas. Então, eles mentem deliberadamente, né? Normalmente com propósitos políticos, às vezes misturando propósito político com benefício econômico, porque eles ganham dinheiro fazendo isso. Não é? E ele tem o objetivo de desinformar, ou seja, para beneficiar um determinado campo político ou para atacar o campo político adversário. Quer dizer, empresas trabalham com isso, foram criadas e trabalham com isso. A gente sabe muito pouco, a gente não sabe em que medida são empresas, em que medida são militantes. Não é? Muitos desses sites que estão competindo com grandes empresas de verdade, né, que estão competindo com a Folha, com a Gazeta, com a revista Veja, grandes, eles são uma salinha com duas pessoas, não é, que estão aproveitando essa janela de oportunidade das redes sociais que permitem a entrada de novos atores e estão competindo pau a pau nas mídias sociais, estão competindo de igual para igual com grandes empresas que têm uma estrutura mais profissional. Então não é necessariamente uma grande empresa, não é necessariamente... A gente sabe muito pouco, saíram poucas reportagens investigativas sobre esse fenômeno no Brasil. Então tem esses sites maliciosos, mas na verdade existe uma pressão no sistema político, no sistema de informação como um todo. Até o jornalismo profissional, ele está sendo pressionado a fazer informação que possa ser usada no combate. Porque quando você faz uma informação que serve para um dos dois campos políticos, ela é premiada com muito compartilhamento. E aí a audiência sobe, como ela sobe, todo mundo termina assim, não é? Se orientando para esse tipo de informação. Verdade, né? Vira uma... E aí a desinformação reina. Não é? A gente mede lá na universidade o consumo de notícias. Né? E quando a temperatura política esquenta, por exemplo, véspera de eleição, véspera da votação do impeachment, ou qualquer outro fato político assim muito relevante, essas informações falsas, elas sobem, disparam lá no ranking. A gente fez um levantamento, por exemplo, na véspera do impeachment, das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook, 3 eram flagrantemente falsas. Então, nós estamos falando aí de um sistema de desinformação muito vigoroso, assim, que afeta mesmo o debate político. Isso é tão preocupante que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já, com o auxílio do Ministério da Defesa, da ABIN, já organizando uma força-tarefa para uma investida, uma varredura no sentido de detectar os perfis falsos e as fontes, as origens dessas notícias falsas, trabalhando para candidatos nas eleições agora, para não haver aquele comprometimento que
seja um prejuízo para a democracia. Nesse sentido, isso é responsabilidade do Estado? É o Estado que tem que fazer isso? Ou são as empresas, das plataformas, onde estão essas redes sociais que têm que assumir essa responsabilidade? Olha, eu acho que a maior responsabilidade é nossa. De cada um? De nós que estamos muito polarizados. Quem difunde, na verdade, o principal meio de difusão de informações falsas, não só as falsas, tem as exageradas, tem as especulativas, que são apresentadas como fatos. A responsabilidade é nossa, porque nós é que estamos divulgando isso, porque a gente está em modo beligerante. Para atacar o coxinha ou o petralha, nossa, a gente... aí está muito amplo. Nossa quem? É a imprensa? Nós, a sociedade brasileira. Cada eleitor, cada brasileiro. A sociedade brasileira está muito polarizada. E é porque nós estamos falando assim, não estamos falando de um contingente pequeno. A gente está falando aí de dezenas de milhões de brasileiros que estão nesse modo de combate, que querem atacar um ou outro campo adversário. E para isso pega, toma, olha essa aqui, olha o que o seu candidato está fazendo, olha o que o meu candidato fez, olha o que o meu campo político, o meu governo fez. E essa troca de insultos, de afirmações ela gera uma desinformação generalizada. E quem está nos vendo agora pode estar pensando assim, e como é que eu posso me proteger disso? Como que eu posso identificar o que é verdadeiro e o que é falso na internet? Essa é uma pergunta de ouro. Tem algumas dicas, eu vou dar duas, tem várias coisas que você pode fazer, mas duas que eu acho que ajudam. O primeiro é o seguinte, o nosso sistema de mídia, principalmente o digital, ele é muito competitivo. Deve ter o Brasil mais de 100 veículos digitais que cobrem, digamos, notícias políticas. Não existe uma informação que muda o nosso entendimento que sai só num veículo. Se está só num veículo e é uma coisa bombástica, ela provavelmente é falsa. E a segunda dica é a gente duvidar um pouco das coisas que confirmam o que a gente já pensa, porque é justamente o fato da gente ser muito pouco crítico com aquilo que confirma o que a gente já pensa e ser super crítico com aquilo que vai contra as nossas crenças, que faz com que a gente não difunda tudo que nos afeta, as nossas crenças, e qualquer coisa que corrobora, confirma o nosso ponto de vista, principalmente nesse contexto aí de beligerância, de combate político, a gente passa adiante sem muita reflexão. Então, pensar e refletir, duvidar um pouco das coisas que a gente já acredita, ajuda a diminuir, digamos assim, essa inundação de informação ruim. Quer dizer, um mecanismo de proteção é começar pela autocrítica. Autocrítica e autorreflexão ajudam um bocado. Começa por aí. E aí segurar, ser mais contido no repassar aquilo que recebe, com esses pedidos insistentes para o passe, para os seus amigos, etc., Exatamente. Tão frequentes, não é? Bom, eu agradeço muito esse papo inicial. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós ainda vamos falar muito sobre essa questão, porque as redes sociais vieram para ficar, elas estão aí. Ano eleitoral, essa polarização, ela só vai se acentuar e o nível de tensão se elevar. Nós vamos ter que conversar muito, professor. Muito obrigada, viu? Pela orientação, pelas informações. Obrigado, Uma boa noite. Gamberini. A maioria das pessoas no mundo não tem acesso a serviços básicos. E entre as que têm, grande parte do orçamento das famílias vai para despesas médicas. Esses dados foram divulgados hoje no relatório da Organização Mundial de Saúde e também do Banco Mundial, numa conferência em Tóquio, no Japão. De acordo com o relatório, das pessoas que têm acesso a serviços básicos, ao menos 100 milhões acabam sendo empurradas para a pobreza devido aos gastos médicos em todo o mundo. Essas pessoas vivem com menos de $2 por dia. Outros 800 milhões gastam 10% do que ganham com saúde. Os dados ainda mostram que se, por um lado, há acesso maior a tratamentos para drogas e AIDS, isso ainda é lento e desigual entre os países, como são os serviços na África subsaariana e no sul da Ásia. Nos países de menor renda, apenas 17% das mães de lares mais pobres recebem cuidados essenciais durante a maternidade, como vacinas, contra 74% das famílias de países com renda alta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os países membros da entidade se comprometeram com a expansão do acesso à saúde até 2030. A OMS ainda enfatizou a necessidade de todos os países oferecerem um serviço universal para suas populações. Aqui no Brasil, o SUS, Sistema Único de Saúde, é o serviço de cobertura pública oferecido às pessoas.
A seguir, o Real Madrid enfrenta o Grêmio na final do Mundial de Clubes da FIFA. O time espanhol venceu o Al Jazeera por 2-1. Romarinho fez o dele. Até já. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com 3G grátis para qualquer transação pelo app. Acredita? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Vô, o que é BNDES? É o Banco do Desenvolvimento. Traduz aí. Ele investe em infraestrutura. Tipo energia, transporte? Em saneamento básico também. Tipo água para beber? Aham. E no agronegócio. Sei, frutas, legumes. É, e nas pequenas empresas. Tipo sua padaria? Uhum. Top, vô. O quê? Traduz aí. Deixa pra lá. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, hein? Dá até vergonha, não dá? Agora veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel você pode. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A Corrida Internacional de São Silvestre vai contar neste ano com cerca de 30 mil participantes. Tem corredores de todos os perfis, não é, Celso? Boa noite. Assim, Estela, boa noite. A mais importante corrida de rua do país mobiliza atletas amadores Brasil afora. São corredores iniciantes, normalmente, e também competidores veteranos que se juntam em grupos. Eles enxergam na corrida uma oportunidade para quebrar marcas pessoais. Seu Dodô, um setentão muito competitivo, pratica esportes desde criança. Foi atleta veterano do São Paulo por mais de 2 décadas. Especialista nas provas dos 5 e dos 10 mil metros. O joelho lhe deixou na mão e hoje ele compartilha a experiência adquirida. De uns tempos para cá, lidera esse grupo de corredores. Sob a supervisão do mestre, a equipe Jabaquara costuma treinar pela manhã no Jardim Botânico de São Paulo.
Eu passo para eles a prática que eu adquiri em 30 anos de atividade. Então dá para passar alguma coisa. E é muito gratificante para mim ver as pessoas felizes como estão hoje. É o meu prêmio, é a minha medalha, é meu troféu. Hoje eu não corro mais. São cerca de 200 entusiastas da equipe Jabaquara. Uns 50 vão para as ruas e avenidas de Sampa no último dia do ano. A São Silvestre já está no calendário de boa parte dessa galera. E uma outra turminha vai debutar. A prova em si já é uma motivação, né, para a vida, porque você correr subentende o quê? Você tem saúde, você tem propósito, você tem objetivo, né? Então, automaticamente, isso leva a gente a ter um ano melhor. O Real Madrid será o adversário do Grêmio na final do Mundial de Clubes da FIFA. Até já era esperado isso, até aí, né, Celso? Já era esperado, Sem né? dúvida, Estela. O que ninguém imaginava, o que ninguém esperava, é que seria um jogo apertado para o Real. O ex-corintiano Romarinho fez 1-0 e o Al Jazeera teve chances até de ampliar o placar. Teve gol anulado, se bem que o Real Madrid também teve gol anulado. 2 impugnados pelo árbitro brasileiro Sandro Meirahit. Veja os gols da vitória espanhola de virada. O Real Madrid sofreu nesta tarde contra o Al Jazeera após sair perdendo para o time árabe com esse gol do brasileiro Romarinho. A equipe espanhola só conseguiu empatar no segundo tempo com Cristiano Ronaldo. O gol da vitória dos merengues veio apenas nos minutos finais com o galês Gareth Bale. Final, Real Madrid classificado para a decisão contra o Grêmio 2, Al Jazeera 1. Celso, vamos falar mais um pouquinho sobre o jogo, é claro. O que você achou? O que aconteceu ali com o Real Madrid? Ou o Al Jazeera surpreendeu mesmo, jogou muita bola? Não, o Al Jazeera se fechou, ficou tentando explorar os contra-ataques. O Real Madrid joga muito para frente, assim, deixa espaços. Talvez até subestimou a capacidade do Al Jazeera. Aí o Romarinho, se fechou pouco. Ex-corintiano, sabe fazer gol, fez 1-0 e tal. Mas o Real Madrid é muito mais time. E não se iludam os gremistas, porque vai ser páreo duro no próximo sábado. Pois é, quarta-feira de decisão também pela Copa Sul-Americana. Flamengo e Independente da Argentina se enfrentam no Maracanã, 9h45 da noite, horário de Brasília, né? Como perdeu na Argentina por 2-1, o Flamengo só ficará com a taça se vencer por 2 gols de diferença. Não há desempate pelo critério do gol marcado fora de casa. Portanto, se vencer por 1 gol, independentemente do placar, a partida vai para a prorrogação. E permanecendo o resultado, pênaltis. Engo está fechado para encarar logo mais o Independente na decisão da Sul-Americana. A equipe rubro-negra deve escalar o que tem de melhor. Todo o elenco completo, sem machucamentos, todos os jogadores disponíveis. Graças a Deus por esta final. Creo que Flamengo se la merece, a torcida de Flamengo se lo merece. Se os donos da casa já estão praticamente escalados, o mesmo não se pode dizer do Independente. Rueda sabe que os argentinos podem surpreender logo mais. Depois de perder a primeira partida por 2-1, o Flamengo precisa de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis. Para Rueda, a magnética torcida rubro-negra terá papel importante hoje no Maracanã, tanto para apoiar quanto para acalmar a equipe. O clima de decisão tomou conta do Rio de Janeiro. Nesta madrugada, houve foguetório próximo ao hotel onde possivelmente o Independente estaria hospedado. No entanto, a equipe argentina estava em outro hotel, a quilômetros de distância dali. Torcedores dos dois times também entraram em confronto. Imbecilidade. Nossa, terrível. Boa noite. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Com você, Gamberini. Em reunião da Organização de Cooperação Islâmica, a Turquia pediu o reconhecimento de Jerusalém Oriental como a capital palestina. O presidente turco Recep Erdogan pediu apoio de outros países islâmicos para conter o avanço israelense, que chamou de predatório, ameaçador e terrorista. A proposta turca é uma resposta ao reconhecimento pelos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel. Na mesma reunião, o presidente palestino Mahmoud Abbas criticou duramente Donald Trump. Segundo ele, o presidente americano ofereceu Jerusalém de presente ao movimento sionista, uma atitude danosa e parcial, e por isso os americanos devem ser excluídos do processo de paz regional. Secretário de Estado americano Rex Tillerson afirma que os Estados Unidos estão abertos ao diálogo com a Coreia do Norte.
Segundo Tillerson, não é realista esperar que a ditadura de Kim Jong-un simplesmente desista de sua ambição nuclear sem incentivos. A nova proposta americana é que Pyongyang interrompa os testes balísticos durante as conversas, até uma resolução definitiva sobre o assunto. A Coreia do Norte fez mais de 20 lançamentos de mísseis, além de um teste de uma bomba de hidrogênio este ano. Em outubro, Trump disse que era perda de tempo buscar conversar com a Coreia do Norte. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. No Tudo Seu de hoje, 10h30 da noite, confira o som de Danny Black, uma mistura de rock, MPB e jazz.